Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhor secretário, efetua a verificação de quórum. Todos presentes, senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 12, de 16 de abril de 2025. Agradecemos a todos que nos acompanham nessa sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Saudação especial ao secretário da Fazenda, o César Salvetti, ao comandante dos bombeiros, o Forte, e sua equipe, e também o pessoal que nos acompanha através das mídias sociais. E também pedimos aos nobres colegas que guardem seus celulares. Está em discussão a ata número 11 de 2025. Não havendo manifestações, está em votação a ata número 11. A ata número 11 é aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhor secretário, proceda à leitura da pauta da sessão. Correspondência. Ofício 144/2025, encaminhamento de projetos de lei executivo 60 a 69, 71 a 75 para trâmite na Casa. Ofício 131/2025, atos de exoneração, nomeação de cargos em comissão e funções gratificadas. Ofício 139/2025, encaminhamento de projeto de lei executivo número 70/2025 para trâmite na Casa. Ofício 144/2025, encaminhamento de projeto de lei executivo número 70/2025 para trâmite na Casa. Ofício 132/2025, solicitação de retirada de pauta e tramitação PL 54/2025. Ofício 145/2025, mensagem modificativa ao projeto de lei 59/2025. Ofício 147/2025, solicitação de retirada projeto de lei 74/2025. Ofício 148/2025, mensagem modificativa ao PL 63/2025. Ofício 149/2025, mensagem modificativa ao PL 76/2025. Matéria com entrada na Casa, indicações 103 a 106/2025, projeto de lei legislativo 09/2025, projetos de lei executivo 60 a 76/2025. Senhor secretário, proceda à leitura da correspondência recebida. Senhor presidente, através do presente, dirigimos-nos a Vossa Excelência para solicitar a retirada de pauta e de tramitação do projeto de lei 54, de 27 de março de 2025, que autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto 10ª queima de estoques, tendo em vista que o mesmo objetivava a autorização para que o Poder Executivo realize despesas com o evento. Encaminhamento do Plano de Mobilidade Urbana. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, servimos-nos do presente para encaminhar para apreciação e conhecimento dessa respeitável Casa Legislativa, projeto de lei 70/2025, que trata do Plano de Mobilidade Urbana do município de Veranópolis, elaborado em conformidade com os dispostos da Lei Federal 12.587/2012 e suas alterações posteriores, especialmente a Lei 14.748/2023. Senhor presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência, nessa Casa Legislativa, os projetos de lei 60 a 69 e 71 a 75/2025. Ofício 131/2025. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Senhoria, em documento anexo, os atos de exoneração, nomeação de cargos em comissão e funções gratificadas, referentes ao período de março de 2025, conforme disposto na Lei Municipal 75/95, de 4 de fevereiro de 2021. Ofício 144/2025. Senhor presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência, nessa Casa Legislativa, os projetos de lei 76/2025. Ofício 147. Solicitação de retirada, projeto de lei 74/2025. Senhor presidente, por meio desse, solicitamos a retirada do projeto de lei 74,
de 14 de abril de 2025, que altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis, a fim de viabilizar estudos complementares e eventuais adequações necessárias. Ofício 148/2025, mensagem modificativa ao projeto de lei 63/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho por meio deste mensagem modificativa ao projeto de lei 63/2025, que trata da instituição do programa de recuperação fiscal do município e outras providências com o objetivo de ajustar a redação do artigo 8º do termo de sessão, em especial o item 2.2, para garantir coerência com o disposto na cláusula 3ª do mesmo instrumento. Espaço para comunicação de líderes. Senhor secretário, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, senhor presidente. Neste momento, recebo a matéria do Legislativo em regime normal e do Executivo em regime de urgência e encaminho às seguintes comissões. Indicações números 103 a 106 de 2025, Comissão de Serviços Públicos. Projeto de Lei Legislativo número 9 de 2025, Comissão de Homenagens e Títulos. Projeto de Lei Executivo número 60, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73 e 76 de 2025, Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo número 61, 63, 68 e 75 de 2025, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei Executivo número 69 de 2025, Comissões de Constituição e Justiça e Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei Executivo número 52 a 55 de 2025, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei Executivo número 56 a 59 de 2025, Comissão de Constituição e Justiça. Senhores, a maioria absoluta aceita a votação antecipada dos projetos de lei executivo número 75 e 76 de 2025? Sim, senhor presidente. Sim, senhor Sim, presidente. Ok. Solicito parecer oral ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, Suzane Bertocco. A Comissão de Constituição e Justiça emite parecer pela aprovação dos projetos. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, Rudivan de Lara. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas emite o parecer para aprovação dos projetos. Ok, vereadores. Grande expediente. Senhor secretário, proceda à leitura da matéria em pauta. Comissão de Serviços Públicos, indicação número 96, 25 de março de 2025. Autor, vereador Rodrigo Costa. Solicita ao Executivo Municipal para que, através do seu órgão competente, estude a possibilidade de ampliar a Rua Octaviano da Lacoleta até o entroncamento Rua Vereador Raimundo Induíno Zanettini, bairro Santa Lúcia. Está em discussão a indicação número 96. Não havendo manifestações, está em votação a indicação número 96. Indicação número 96, aprovada por unanimidade. Comissão de Homenagens e Títulos, indicação 97, de 31 de março de 2025. Autores, vereadores Rodrigo Costa, Clóvis Simeone, Elias Dornelles, Suzane Bertocco, Rudivan de Lara, Vanderlei Zanotto, Eloy Cirino da Silva, Adriane Paris e Cleverson Kufner. Com base no artigo 127 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, propomos ao plenário moção de reconhecimento aos representantes do CTG Rincão da Roça Riúna, que se destacaram no 35º FECARDS, a maior festa campeira do Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul. Augusto Bissotto, Rui, segundo lugar, rédeas, categoria Piá. Paulo Passos, primeiro lugar, rédeas, veterano. E Gabriela Flora, Bloss, primeiro lugar, rédeas, guria. Está em discussão a indicação número 97.
Não havendo manifestações, está em votação a indicação número 97. Indicação número 97, aprovada por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, indicação 98, de 28 de março de 2025, vereador Clóvis Simeone. Solicita ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de elaborar projeto de lei propondo a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos municipais ou processos seletivos aos doadores voluntários de sangue. Está em discussão. Parecer da comissão pela aprovação. Está em discussão a indicação número 98. Não havendo manifestações, está em votação a indicação número 98. Indicação número 98, aprovada por unanimidade. Comissão de Serviços Públicos, indicação 99, de 28 de março de 2025, autor vereador Rudi Vandelara. Solicita ao Executivo para que, através do seu órgão competente, estude a possibilidade de fixar todas as goleiras existentes nos campos públicos de nosso município. Justificativa: as goleiras fixas são projetadas para serem estáveis e seguras, reduzindo o risco de acidentes que pode ocorrer com goleiras móveis ou improvisadas. Isso é fundamental em ambientes públicos, onde muitas pessoas utilizam as instalações. Está em discussão a indicação número 99. Não havendo manifestações, está em votação a indicação número 99. Indicação número 99, aprovada por unanimidade. Comissão de Serviços Públicos, indicação número 100, de 28 de março de 2025, autor vereador Vanderlei Zanotto. Solicita ao Executivo para que, através do seu órgão competente, estude a possibilidade de colocar cestos coletores nas bocas de lobo do nosso município. Os cestos coletores nas bocas de lobo desempenham um papel crucial na infraestrutura urbana, contribuindo para a eficiência do sistema de drenagem e promovendo um ambiente mais limpo e saudável. Está em discussão a indicação número 100. Com a palavra, o vereador Chumbinho. Senhor presidente, colegas vereadores, ao Corpo de Bombeiro aqui presente, comandante, os meus amigos, o César, nosso secretário. A ideia, a gente fez um estudo. Nada se faz sem você ter dados ou entender um pouquinho de quando você vai fazer as visitas, principalmente nas enchentes. A gente percebeu, e estamos colocando para o nosso executivo, para a Secretaria de Infraestrutura, a importância da fiscalização. Por quê? A gente percebeu que muitas obras se faz em Veranópolis e se deixa os restos de areia e pó de brita do lado da obra. O que acontece? A chuva vem e vai parar onde? Na boca de lobo. Quem acompanha e quem vai fazer um trabalho lá embaixo no bairro Santo Antônio, na galeria, percebe que o que se tira de pó de brita lá não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Então, tu vai dizer assim, mas Chumbinho, se colocar a cesta coletora, que é para recolher o lixo, que ela vai ficar armazenada ali, principalmente garrafa ou folhas, a gente sabe que muitas bocas de lobo foram feitas erradas aqui em Veranópolis. Elas estão no lado sentido contrário ou está favorecendo. Só que nós temos muitas pessoas que andam de bicicleta aqui também. E aí tem que cuidar, principalmente o pessoal que está andando de bicicleta, agora com o asfalto feito aqui no nosso município, acontece de estar no mesmo sentido. E aí pode ter as quedas. Então a gente pensou em conversar com a secretária para ver, porque se não tiver a fiscalização, principalmente nessas bocas de lobo, aonde o resto de obras vai para dentro dessa boca de lobo, também não adianta colocar a cesta, porque se é pó de brita, vai passar, né, pela tela. Então, a gente está fazendo só uma sugestão, levamos muitas demandas, os colegas aqui também já devem ter pedido várias vezes, né, a refazer a boca de lobo, mas só que um dado importante para o pessoal que está aqui para saber, é muito dinheiro que você gasta, muito dinheiro refazendo essas drenagens, principalmente quando agora entope, né.
Então, a gente está fazendo essa indicação, procurando saber de que forma a gente pode fazer melhor essas bocas de lobo. Não é a minha área, mas a gente já conversou com o secretário para dar uma analisada junto ao setor de engenharia, como é que poderia ser feito. Eu sei que é um custo elevado, mas daí, na contrapartida, a gente sabe o quanto se gasta todo dia dentro da nossa cidade, tem bocas de lobo para ser refeita, porque está estourando o esgoto. Então, agradeço aí o apoio dos colegas, mas é um levantamento muito importante que se faz para resolver um pouco desse problema das enchentes. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 100. Indicação número 100, aprovada por unanimidade. Comissão de Serviços Públicos, indicação 101, de 31 de março de 2025, vereador Pastor Elias Dornelles, Rodrigo Costa e Eloy Cirino da Silva. Solicitamos ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito, estude a possibilidade de criar estacionamentos exclusivos para motos no canteiro central, na Avenida Oswaldo Aranha, Palugana, em frente à agência da Caixa Econômica Federal, e Rua Dr. José Montauri, próximo ao cartório eleitoral. Parecer da comissão também pela aprovação. Está em discussão a indicação número 101. Não havendo manifestações, está em votação a indicação número 101. Indicação número 101, aprovada por unanimidade. Comissão de Homenagens e Títulos, indicação 102, de 31 de março de 2025, vereadores Rodrigo Costa, Clóvis Simeone, Elias Dornelles, Suzane Bertocco, Rudi Vandelara, Vanderlei Zanotto e Eloy Cirino da Silva. Com base no artigo 127 do Regimento Interno desta Casa, propomos ao plenário moção de reconhecimento às pessoas que auxiliaram nos resgates em razão dos deslizamentos que ocorreram na ponte Ernesto Dornelles em 3 de maio de 2024. Esta homenagem demonstra nossa gratidão ao trabalho e dedicação em proteger a população, mitigar os impactos do desastre natural e das situações de emergência em Veranópolis, em virtude das catástrofes climáticas que atingiram a cidade em 3 de maio de 2024 e resultou em vítimas fatais, desabrigados e desalojados. Gratidão é o único tesouro do humilde. O nosso agradecimento e reconhecimento aos guerreiros que, mesmo com risco iminente, ultrapassando os limites da técnica em busca de cumprir a missão de salvar e proteger, deixaram materializado para a história o que é de fato o amor ao próximo. Após a análise da comissão, parecer foi pela aprovação. Questão de ordem, presidente. Gostaria que o relator lesse os nomes para ficar registrado nessa casa. Ok. Pode ler, pastor. Ok. Bombeiros Militar. Capitão Gustavo Kist, Tenente Alex Moreira Bárbaro, Sargento Renan Rates Costa, Soldado Gustavo Grotto Darós, Soldado Kelvin Hoffman Guedes, Soldado Cleiton Menin, Soldado Francisco William da Silva Ferreira Júnior, Soldado Varela Antônio Dresch dos Santos, Soldado Douglas Flores Vaz, Soldado Leonardo Fagundes, Soldado Márcio Friedrich, Soldado Temporário Yuri Mendonça, Soldado Júnior Carlos Menin, Sargento Pablo Guerra Maria, Soldado Leandro Barão, Soldado Tiago Xoxo Barreto, Soldado Vinícius Pedroso da Silva, do Núcleo de Operações Especiais, PRF Rio Grande do Sul, Dalvan Frontino, Patrícia Thaís Brichius, Panayotis Anastasiadis, Fernando Ingles de Souza Machado, Jefferson Deves, Gabriel de Souza Rossato. Policiais rodoviários federais, aqui do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Ramos de Souza, Gustavo Saraiva Rezende, Jardel Luiz Fetorato, André Benedetti, João Paulo Hartmann, Lucas Josué Martins, Fábio Júnior Capelesso, Gustavo Bart, Rodrigo Darros. Civis, Heitor Huberti Correia, Marco Aurélio Sandrin, Leandro Carlos Rutkowski, Ronaldo Garbim, Jean Carlos Fabi,
Giovanni Fabi, Davi Serioli, Tainan Farina, Itamar Farina, Eloir Tomé, Alex Dallagnol, Raul Taparello, Solon Boito Maurman, André Scalco, Brian Arteaga, Paulo Camargo Júnior, Fernando Costela e Leonir Silvio Barbosa Omissolo. São esses, senhor presidente. Ok, secretário. Não havendo mais... Opa, com a palavra o vereador Chumbinho. Senhor presidente, com muito orgulho eu falo essa corporação, com muito orgulho que eu falo para os meus colegas da equipe de resgate, que estão aqui sentados, o trabalho que esses homens fizeram lá embaixo na ponte Ernesto Alves. A gente sabe que a nossa cidade tiveram muitos voluntários e muitas entidades trabalharam em todos os cantos do nosso município. Mas, a gente fazendo o levantamento de que forma foi feito esse trabalho, somente quem sentiu na pele pode explicar um pouquinho para os senhores o que foi o trabalho desses guerreiros, dessas pessoas que desceram lá embaixo para salvar vidas e, felizmente, né, a gente sabe que tivemos perda lá, a emoção e tu entender de que maneira a gente chegou lá embaixo para receber a notícia das pessoas que tinham sido vítimas. Então, depois na tribuna a gente vai poder explicar melhor, mas agora quero deixar aqui registrado o meu respeito e gratidão por vocês. E agradecer aos colegas por aceitar, para nós fazermos essa homenagem merecida a esses guerreiros. Ok, vereador. Com a palavra o vereador Fininho Kufner. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas. Boa noite a todos os presentes aqui. Eu sou um dos vereadores que não assina essa moção, embora quero deixar muito claro que o quão valoroso é o trabalho dos profissionais aqui citados e também dos voluntários e como foi na ocasião, afinal de contas eu também pude acompanhar isso na questão do envolvimento, da busca, do resgate. Eu apenas não assino e assumo isso, né, porque eu acho que foram muitas pessoas envolvidas, né, eu acho que os profissionais aqui citados, né, a gente sabe que deve ser feita uma busca e um questionamento justamente aos gestores de cada uma das entidades, então eu acho coerente e correto. Acho apenas que os civis nós tivemos muito mais, né, mas embora todos que estão aqui hoje, isso aqui não é discurso, e todos aqueles que estiveram envolvidos no momento, né, merecem realmente, porque foi um trabalho de muita dificuldade e de muita coragem acima de qualquer coisa. Só queria ficar registrado isso, então, que valorizamos e valorizo muito assim, apenas não assino junto por esse quesito, né? E sei que aqueles que estão sendo representados aqui nessa moção, que receberão esse prêmio, realmente fazem por merecer e fazem ser com que todos os outros que não são citados aqui também se sintam homenageados. Ok, vereador. Com a palavra o vereador Pastor Elias Dornelles. Senhor presidente, colegas, secretário César, demais colegas de serviço, comandante Forte, os colegas bombeiros, eu com muito orgulho assino. Como colega de vocês, 3 anos de bombeiro e mais 27 de polícia civil, nós sabemos do trabalho relevante que as forças de segurança desenvolvem, e aqui representada por vocês, bombeiros. E forte, me vem à memória quantos colegas tombaram em eventos semelhantes a esse que nós enfrentamos aí o ano passado, no exercício da função. Mas vocês deixaram mais uma vez uma linda história escrita, e no mínimo, vocês têm que ser homenageados e receber sim essa moção, que ficará na história de todos, né? Um serviço maravilhoso de servir, de amor ao próximo, e que Deus continue cuidando, protegendo vocês, que vocês tenham todos vida longa. Parabéns. Ok, vereador. Com a palavra o vereador Chumbinho. Senhor presidente, só para esclarecer, Fininho, a gente cuidou muito na questão de esquecer alguém ou não esquecer a questão dos civis. A nossa homenagem, e como eu falei,
e para alguns que falaram, o meu nome não está aqui. Meu nome não está aqui. Por todo o trabalho que a gente fez, não foi só lá na ponte. Eu comecei bem antes, no dia 1º. Mas em momento algum, eu coloquei uma foto na internet, eu fiz alguma coisa para me promover. Porque eu estou como vereador, mas ali eu era o cidadão de Veranópolis, o chumbinho. E a gente sabe que outros civis trabalharam e muito, e a gente também, os vereadores também trabalharam em outros cantos do município. Mas essa homenagem para vocês, é como eu falei, é quem desceu lá na ponte. Quem teve que aguardar com o coração partido a ordem daquele comandante que está ali sentado, arriscando a vida de pais de família. Os outros civis também arriscaram a vida, mas eles foram voluntários, como nós, civis, que descemos com autorização do comandante César, junto com os outros bombeiros. Então, só para esclarecer que essa homenagem, como nós estamos em 9 vereadores, e se tiver, eu sei que todas as entidades foram premiadas, foram agraciadas e foram homenageadas, as entidades. Mas os colegas estão livres para fazer um levantamento, porque são 52 pessoas que nós estamos homenageando aqui. São livres de fazer um levantamento também, pensando nessa situação, se é a questão de homenagear a pessoa. Porque eu sempre disse aqui e vou continuar dizendo, eu sou a favor de homenagear a pessoa que tem emoção, a pessoa que sente dor. A entidade, ela é um símbolo. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Simeone. Boa noite a todos, os mencionados já aqui no início. Fica aqui meu carinho à corporação, que às vezes ela é também criticada. Vocês receberam críticas, às vezes, sem noção das pessoas que os criticavam, certo? Fica aqui, Chumbinho, também o meu dizer que nós também trabalhamos aqui em silêncio, levamos combustível em Monte Claro, em vários lugares, e não usamos isso na nossa campanha política porque não era decoração, entendeu? Então, esse vereador entendeu que não devia fazer, e jamais vai fazer. Lidar com a emoção, lidar com a perda das pessoas, a gente não quer isso. Então, fica aqui o meu reconhecimento a todas as pessoas que, de uma maneira ou outra, se dedicaram e ajudaram. Com certeza, alguns não vão aparecer. Alguns não vão aparecer, mas está livre. Os vereadores que se lembrarem e o que quiserem homenagear essas pessoas, está livre, entendeu? Mas hoje fica aqui, então, a gratidão a vocês, que às vezes foram criticados injustamente. Fica o meu carinho e assino com orgulho juntos sempre. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Pastor Elias Dornelles. Senhor presidente, só a título de esclarecimento, hoje pela manhã, nós, através da rádio Com 96, passamos os assuntos que iriam ser tratados hoje, as indicações, e quando lemos isso aqui, Chumbinho, criou uma certa expectativa e o povo recebeu muito bem isso. Então, eu gostaria só, me perguntaram, e como tem muita gente assistindo essa sessão, não existe ainda data prevista e nem local, só esclarecimento para quem está em casa, para recebimento da moção. Sim, a gente está aguardando as autoridades que vão estar presentes, porque temos também pessoas de outro estado. A nossa secretária Aline, já juntamente com o nosso presidente Rodrigo, estão vendo. A princípio será no dia 30 de maio, na Casa da Cultura. Estamos fechando os últimos acertos ali, porque vai ser uma surpresa bem legal aí para o pessoal. Obrigado. Ok. Não havendo mais manifestações, está em votação a moção de reconhecimento número 102. Moção de reconhecimento número 102, aprovada por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei do Executivo 35, de 6 de março de 2025. Altera a lei, dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Ambiental e Rural Integrado do município de Veranópolis. O parecer da comissão pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 35. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei número 35.
Projeto de lei número 35, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, emenda substitutiva global ao projeto de lei executivo 35, de 6 de março de 2025. Presidente Rodrigo Costa. Altera a lei, dispõe sobre o plano diretor, desenvolvimento urbano, ambiental e rural integrado do município de Veranópolis, também parecer da comissão pela aprovação. A alteração contemplou que escada e elevadores não mudam de lugar, não se aplicando os recuos para estes. Após análise da referida emenda, projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta o parecer pela aprovação. Está em discussão a emenda substitutiva global ao PL número 35. Não havendo manifestações, está em votação a emenda substitutiva global ao PL número 35. Emenda substitutiva global ao PL 35, aprovada por unanimidade. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, projeto de lei executivo 55, de 27 de março de 2025, autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Plantando Saúde. O presente projeto de lei visa obter autorização legislativa para a realização de despesas relacionadas ao projeto Plantando Saúde. Tal iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, busca fomentar o conhecimento técnico sobre as ervas medicinais, desde o cultivo até as suas aplicações, beneficiando diretamente a população local. Após análise, a comissão apresenta parecer pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 55. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 55. Projeto de lei executivo número 55, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei 56, de 27 de março de 2025, dispõe sobre a contratação temporária de pessoal. Esse projeto de lei solicita autorização à contratação de 2 operários para suprir necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado até a realização do concurso público. Após análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta o parecer pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 56. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 56. Projeto de lei executivo número 56, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei 57, 31 de março de 2025, do Poder Executivo. Autoriza o município de Veranópolis a firmar contrato de concessão de uso de imóveis, de bens imóveis, com a Associação Sagrado Coração de Jesus e outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o município de Veranópolis a firmar termo de concessão de uso a título gratuito pelo prazo de 10 anos dos imóveis em favor da Associação Sagrado Coração de Jesus, entidade sem fins lucrativos, cuja atuação tem sido de grande relevância para a comunidade local. Após análise, o parecer da comissão foi pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 57. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 57. Projeto de lei executivo número 57, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei do Executivo 58, 31 de março de 2025. Altera a lei que estabelece a estrutura administrativa básica do Poder Executivo Municipal. A necessidade desta inclusão decorre de um equívoco ocorrido no momento da elaboração da referida norma, onde, por uma falha no sistema informatizado, os dispositivos mencionados não foram devidamente incorporados ao texto legal. Tal ausência compromete a integralidade da legislação, gerando a necessidade de correção por meio desta proposição. Após análise da comissão, parecer é pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 58. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei
Executivo número 58. Projeto de Lei Executivo número 58, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei executivo 59 com mensagem modificativa. Dispõe sobre a concessão de uso do veículo do município de Veranópolis para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais à APAE. Pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 59 com a mensagem modificativa. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 59. Projeto de lei executivo número 59 com a mensagem modificativa aprovada por unanimidade. Projeto de lei 75, de 14 de abril de 2025, autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto VeraFest do Trabalhador. A realização da VeraFest do Trabalhador constitui importante ação de valorização do trabalhador veranense, promovendo o reconhecimento de sua contribuição essencial ao desenvolvimento econômico e social do município. Está em discussão o projeto de lei executivo número 75. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 75. Projeto de lei executivo número 75, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 76, com mensagem modificativa. Dispõe sobre a prorrogação em caráter excepcional do vencimento da taxa de expediente e taxa de fiscalização de funcionamento de atividades referente ao exercício 2025 e outras providências. Fica prorrogado em caráter excepcional para o dia 31 de outubro de 2025 o vencimento de taxa de serviços de expedientes, taxa de serviços públicos de saúde e taxa de fiscalização de funcionamento de atividades, prevista nos artigos 380, parágrafo 2º, inciso 1º e 5º, 386 e 468 do Código Tributário Municipal, referente ao exercício 2025. Está em discussão o projeto de lei executivo número 76 com a mensagem modificativa. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 76. Projeto de lei executivo número 76 com a mensagem modificativa aprovado por unanimidade. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, quem tiver algum recado ou convite, fica bem à vontade. Registrar duas presenças aqui, a coordenadora da Secretaria de Infraestrutura Urbana, a Tati, e ao ex-vereador Vlades. Algum recado, pessoal, um convite? Fiquem bem à vontade. Vou dar um tempinho aí para as inscrições, depois a Aline está autorizada para fazer o sorteio. Eu só vou pedir licença porque eu tenho uma viagem agora. Ok. E aí eu vou sair um pouco. Tudo certo. Então aguardamos aí uns minutos. Não vai? Mais alguém vai se inscrever para a tribuna, pessoal? Temos 2 inscritos até o momento, o vereador Pantera e o Chumbinho. Posso dar como encerrado? Ok? Ok. Tu faz o sorteio ali, né? Que ocupa a tribuna o vereador Chumbinho. Senhor presidente, colegas vereadores, na pessoa do comandante César Forte, saúdo toda a Corporação dos Bombeiros, a coordenadora de obras, a Tati, nosso secretário César, a nossa equipe de resgate civil, o Tainã, o Itamar, Farina
e o Juninho que está lá atrás. Dizer para os colegas que a gente vai começar dizendo que hoje eu e o colega vereador Simeone, juntamente com alguns civis e a Corporação de Bombeiros, estivemos numa palestra muito importante. Uma palestra onde nos esclareceram pontos de alguns erros que a gente cometeu tentando ajudar e às vezes a gente pensa que está ajudando e está atrapalhando. Então, agradecer a Humus, né, que é uma entidade que os instrutores vieram lá de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro, dizer que foi, né, Simeone, de grande validez para nós, um trabalho que quando nós pensamos o que fazer pela nossa comunidade, quando nós pensamos o que é o trabalho do voluntário, quando nós pensamos o que é a corporação do Corpo de Bombeiros de Veranópolis, como é que a gente vai fazer isso, gente? Conhecimento, vontade, determinação, era para mim tudo novo, era, porque além da prática que a gente fez, hoje, o comandante César foi, né, Simeone, uma palestra muito importante. Então a gente só tem a agradecer à Secretaria da Assistência Social, juntamente com o nosso coordenador da Defesa Civil, juntamente com o Executivo, proporcionou para nós, comunidade de Veranópolis, uma palestra muito importante. Então, quero pedir, antes de começar o meu discurso mesmo, pedir para a Aline colocar para nós, espera um pouquinho, Aline, que eu tenho que pegar meu laser aqui, ó. Agora sim. A primeira foto, pessoal, foi a primeira visão que nós tivemos quando a gente chegou aqui, ó, nesse ponto, tá? Aqui onde a gente fez a trilha para descer. Aqui foi o primeiro contato que nós tivemos já lá embaixo. Que é a equipe dos voluntários, os bombeiros, militares, policiais rodoviários federais. Esse trabalho desses guerreiros, o cansaço físico e mental de tirar as pessoas dos lugares que a gente imaginava que não tinha como passar. Mas, por isso que eu falo, nós estávamos de capacete e de capa. Quando chegou o primeiro ponto na descida, realmente os bombeiros, os militares já estavam organizando e entendendo os nossos pontos de risco. Não tem música, Aline? Não tem som? Não está saindo? Não, mas tudo bem, tá. Bom, pessoal, eu vou ser breve. Então, como eu falei para os senhores, para as senhoras, quando eu cheguei no dia 1º para o dia 2, no dia 3, eu não conseguia dormir. Conversando com a minha esposa, sem conversar com meu filho, eu disse, eu vou ficar lá nos bombeiros até eles me autorizar a gente descer lá embaixo na ponte, porque a gente só ouvia falar na ponte, que tinha pessoas feridas, tinha pessoas mortas. A gente precisava descer lá, mas eram tudo muito macho, era todos muito forte, todos dizendo, nós vamos lá e vamos tirar aquelas pessoas, vamos trazer para o hospital, a gente vai lá. Bom, era o comentário de pessoas que não tinham noção o que tinha acontecido. Como o colega Simeone falou, eram pessoas criticando a corporação dos bombeiros de Veranópolis porque não desciam lá embaixo. Agora, quem desceu lá embaixo,
quem sentiu na pele, quem viu a responsabilidade de cada bombeiro, de cada civil, era quem estava lá. Que aqui diz aqui, ó, que hoje até o palestrante falou no ponto de risco, vulnerabilidade e exposição do risco. Como é que os senhores vão entender que o comandante César vai mandar 16 pessoas descer até a ponte por uma trilha feita na hora, aonde estava tudo estável, a gente percebia as pedras se movendo, a terra continuava a descer com a água, e nós fomos com pessoas preparadas. Por quê? Nós tínhamos comando, cada um fazia, o comandante dividiu em 4 equipes, e cada bombeiro levou, principalmente os civis, era sempre direcionado e orientado pelos bombeiros. E a gente obedecia. Era um apito para parar, escutar, analisar como é que estava o terreno. Era 2 apitos, nós seguimos. 3 apitos, a gente tinha que realmente parar, porque podia estar rolando pedra. Isso foi informação quando nós chegamos lá, ninguém foi lá se aventurar. E a gente sabe que muitas pessoas foram salvas com outros grupos, mas não era um terreno tão difícil e estável como nós estávamos indo lá. Quando chegamos lá, pessoal, quando a gente chegou lá embaixo, o rapaz que perdeu a perna, perdeu o pé, ele só chorou, e eu posso falar porque estava lá, quando ele viu um bombeiro. E todas as pessoas que estavam lá junto com ele, entregando uma água, colocando um cobertor nele, ele não tinha fé que ele seria resgatado. Agora, quando o bombeiro chegou com a capa, quando ele viu que ele falou assim, agora vocês vão me tirar daqui. Isso para nós, civis, para quem não acompanha, foi de uma emoção, porque a gente estava lá para ajudar. A gente estava lá tentando não atrapalhar quem estava lá com todo o equipamento correto, trazendo e salvando vidas. De 50 minutos a 1 hora para fazer 120 metros para atravessar a ponte, com uma pessoa de 140 quilos, com a perna dela um cheiro horrível, por isso que tem que ser preparado. Teve gente que chegou lá na frente do cara, pastor, e falou assim, não, eu não quero, eu não consigo. Quando ele viu a perna da pessoa ferida. Então isso é a preparação de vocês. Quem é que foi lá limpar o ferrimento? Quem é que foi lá fazer a tala? Vocês, os bombeiros. Mas o cara estava lá 2 dias. Vocês viram a importância do trabalho de vocês? E como foi feito, a segurança para tirar aquelas 4 pessoas de um lado para levar para o outro. Então, gente, falar é fácil, executar é que tem que ter a capacidade. Tá terminando o meu tempo, hoje estou falando demais? Não, é só realmente dizer para vocês que vocês são merecedores. É só uma homenagem que a Câmara está fazendo, mas de coração dizer para vocês que quem é salvo nunca vai esquecer do rosto de vocês lá embaixo. Aquelas pessoas que foram salvas, aquele senhor que só chorou quando viu o bombeiro, sabe da importância de dar valor à vida. Que ele disse, a minha carreta não vale nada agora. O que vale é vocês me tirar daqui. E por que eu estou falando isso? Teve pessoas, vocês pousaram lá embaixo, ficaram. A nossa equipe de atletas que desceu lá embaixo e queriam informação e tiveram essa informação aqui em cima, graças ao pessoal que foi lá embaixo, e a gente subiu de volta de noite. Quem desceu durante o dia viu a dificuldade, nós voltamos à noite. E ainda dizer para vocês que os bombeiros chegaram lá e analisaram aonde o helicóptero podia pousar, porque a crítica era muito grande em cima dos senhores. Ah, por que não vem logo o helicóptero? Por que não vem logo? Vocês analisaram o terreno, porque estava tudo estável. Não era só chegar o helicóptero lá e pousar. Para vocês verem que tiveram que quebrar as luminárias da ponte, para simplesmente o helicóptero poder fazer os resgates lá. Então, obrigado aos colegas, né, por essa oportunidade de homenagear, e que fique aqui o agradecimento da comunidade de Veranópolis a todos os senhores. Obrigado. Ok, vereador. Que ocupe a tribuna o vereador Pantera Negra. Mais conhecido como Black Panther.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite ao pessoal presente. Parabenizo também a Corporação dos Bombeiros. Agradeço também aos secretários e os vereadores. Parabenizo, Chumbinho, pela tua matéria. Muito bem executada. Quero dizer que o sentimento voltou à tona daquele dia, né? Por isso que tem aquela frase que diz assim: lembrar do passado é sofrer duas vezes. Até me emocionei, né? Porque eu não consegui descer lá por motivo de saúde, mas eu acompanhava tudo e sei que foi doloroso, foi triste. Mas eu estou aqui por outro objetivo. Eu quero parabenizar a entidade Associação dos Motoristas de Vans e Ônibus, que no último dia 12, sábado passado, a gente teve um encontro com o Lar dos Idosos e com a Associação San Camilo, onde essa Associação dos Motoristas e Vans, acho que não sei se todo mundo conhece, uma vez por ano a gente faz eu faço parte dessa entidade, a gente faz um jantar dançante, uma festa, uma promoção, e muita gente não sabe que uma parte desse dinheiro arrecadado é destinado a uma entidade. Então, eu quero deixar um reconhecimento, um registro de agradecimento ao pessoal das vans e ônibus, que sábado passado a gente teve o mérito de estar entregando uma quantia em dinheiro à Associação San Camilo e ao Lar dos Idosos. Então, eu só queria deixar esse registro aqui e dizer que na próxima promoção o povo fique sabendo que o ingresso sempre, o lucro é sempre revertido a uma entidade. Então, eu vou parabenizar toda a equipe de trabalho da Associação dos Motoristas e dizer para vocês que se a gente precisar de vocês, vamos contar também. Valeu? Muito obrigado. Ok, vereador. Nada mais a tratar, está encerrada a sessão de hoje. Agradecemos a presença de todos.